Agora, por outro lado, a questão da mentalidade revolucionária não deixa de ser interessante. Né? Deixa eu achar um livrinho que estava aqui comigo agora mesmo. Aqui. Um livro esplêndido sobre François Rastier, Naufrage d'un Prophète. Naufrágio de um profeta. Esse profeta é o Heidegger. Eu sempre achei o Heidegger um charlatão, desde que eu li pela primeira vez. Né? Eu nunca conhecia muito a filosofia dele, mas um sujeito leu para mim, né, o texto, o que é isto, a metafísica. Né? Era um negócio, sim, impressionante, mas que tinha charlatanismo ali, é óbvio que tinha. Porque, assim, o encantamento das palavras. Você não sabe exatamente do que ele está falando, mas você se deixa levar pelo palavrão. Troca isso em miúdos. Né? Diga isso em outra linguagem. Não dá, só dá para falar na linguagem do Heidegger. Então a linguagem do Heidegger é intraduzível numa outra linguagem. Então não dá para saber do que ele está falando. Só dá para saber o que ele falou. E isso é característico de vigarista. O único livro dele que eu gostei foi a tese de doutoramento, que era sobre o Duns Scott. E eu gostei. Tinha os mesmos defeitos, mas era sobre o Duns Scott, e por isso era interessante. Né? Então, ele, de fato, alguma coisa de Duns Scott ele estudou, e como tese acadêmica não está ruim. Ele não é burro, claro, ele não é burro. Tá certo? Mas quando ele começa a tentar explicar a filosofia dele mesmo, até hoje ninguém sabe que merda é essa filosofia. Por exemplo, o pessoal no começo, apareceu o livro do Victor Farias, levantando suspeita de que ele tinha alguma simpatia pelo nazismo. E ficou aquela discussão durante 20 anos. Agora soltaram os diários do Heidegger. Não é que ele tinha simpatia pelo nazismo. Ele era um nazista militante. Ele era o teórico do nazismo, meu Deus do céu. O cara era doido, porra. Hã? Então, todos esses filósofos que a mídia exalta, tipo Heidegger, Sartre, Foucault, são todos doidos. Né? O Pierre Magnard, que era amigo de juventude do Michel Foucault, sempre diz, o Michel Foucault, ele tinha horror da paternidade, ele teve horror de precisar ter um pai. Ele era louco. Claro que é louco. É? Você tem horror de ter paternidade, não é como você se revoltar de ter um cu. Existe alguém sem cu? Não. Existe alguém que nasceu sem pai? Também não. Então, isso faz parte da simples estrutura da realidade, não tem você se revoltar. Ninguém consultou você, você gosta ou não gosta. Tem que ser assim ou não tem que ser assim? É? Quer dizer, isso não está no arbítrio humano, isso não é matéria de opinião. Não é para ninguém ter opinião sobre isso, porra. Você tem que partir da realidade e daí você cria opiniões sobre coisas que dependem da sua opinião. Por exemplo, você escolhe um time de futebol, você escolhe um partido político, mas escolher ter um cu ou não, ninguém escolhe. Escolher ter um pai ou não, ser gerado com pai ou sem pai, ninguém escolhe, porra. É? Mas tem inseminação artificial, sim. Mas na origem sempre vai ter o elemento que você tirou do pai. É óbvio. Né? Então, veja, os grandes filósofos não são aqueles que a mídia celebra, porque na mídia não tem nenhum filósofo, gente. É? Você acha que jornalista está qualificado para dizer quem é o grande filósofo e quem não é? Não, então eles põem lá o Foucault em vez de botar o Louis Lavelle. Né? Põe lá o Heidegger em vez de botar o Eric Wegener. Né? E, do mesmo modo, gosto muito desses proclamadores de valores, etc, etc. Tudo isso aí é o resultado final de vários séculos de mentalidade revolucionária. Começa com a mentalidade revolucionária e termina na burrice total. Veja, a mentalidade revolucionária foi inaugurada aqui pelo Joaquim de Flora, que é o famoso heresiarca, né? De origem católica. Né? Aqui diz o François Rastier, ele resume a coisa da seguinte maneira. Ao contrário da alegorese patrística, que ia do sentido histórico ao sentido anagógico, tem o sentido histórico, quer dizer, que fatos acrescentados que refinem o sentido anagógico, que é o sentido que indica assim, as ultimidades, o fim do mundo, a transcendência da transcendência. Então, ao contrário da patrística, que ia do sentido histórico ao sentido anagógico, quer dizer, primeiro tinha um sentido histórico, e daí você, por dedução, você obtinha um sentido anagógico superior.
Joaquim, como os modernos teólogos políticos que derivam dele, vai do sentido anagógico, que trata dos fins últimos, a um sentido histórico imediato e politicamente orientado. Ou seja, ele dá primeiro o sentido anagógico, né? O final, o fim do mundo, a meta da meta da meta da meta, e daí ele deduz o que está acontecendo na realidade. Isto é a fórmula, isto é a inversão total, total, total. Você vê, o sentido histórico você pode confirmar através de documentos, de testemunho, é um negócio material. E o sentido anagógico é uma conclusão que você tira depois de muito tempo, que é uma conclusão meramente provável. Como vai ser o fim do mundo? Como vai ser o juízo final? Você sabe? Não, ninguém sabe. Você tem o direito de especular, mas é só especulação. Agora, o Joaquim de Flora, ele inverte, ele pega a especulação se torna a premissa da realidade, porra. Hoje em dia todo mundo raciocina assim, porque a primeira coisa que eles fazem é proclamar quais são os valores que eles defendem. Eu digo, mas escuta, por que eu posso saber os valores se eu não sei a realidade? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu já tenho os meus valores prontos. Eu sou a favor, né, da ordem democrática. Eu sou a favor dos direitos humanos. Eu sou a favor do Black Lives Matter. Quer dizer, você já tem um monte de valores. Eu digo, mas peraí, o que está acontecendo realmente? Dito de outro modo, quem matou quem? Quem comeu quem? Quem ferrou com a vida de quem? Esse é que é o problema. Porque você usar belas palavras, apelar a belos valores, qualquer um pode fazer. Bicho, vocês já ouviram os discursos do Lenin, do Stalin, do Mao Tse-tung, do Hitler, alguém, do Mussolini, algum deles disse, nós só vamos fazer maldade, nós vamos foder com todo mundo. Não. Sempre eram valores sublimes. Então, só quem usa, vamos dizer, a linguagem específica do mal, às vezes são poetas, como Baudelaire, né, o Rimbaud, tá certo? Mas eles usam a linguagem do mal poeticamente. Eles não estão pregando o mal, eles estão apenas expressando o mal, para você saber como o mal pensa. Né? Por exemplo, eu sempre observei assim, que os autores romanos, eles têm muito esta técnica de discutir com o diabo. Então eles aceitam a premissa do diabo e raciocinam a partir dela. Né? E sempre fica uma coisa muito esclarecedora. Né? Então eles têm essa... em outros países eu não vi muita gente. Tem cara que se mete a fazer isso, mas acaba sendo, como é que se diz, fascinado pelo mal. Não tem capacidade para lidar com isso. Mas os romanos em geral têm. Né? E eu estava explicando isso, um dia eu estava explicando para o Andrei Plecho e o Litiano, os dois filósofos mais famosos da Romênia, e eles olharam um para o outro e disseram, ele nos decifrou. Isso é verdade, isso é a mente romena, é isso, é uma longa discussão com o diabo. Eles sentam face a face com o diabo e discutem. Bom, às vezes você pode até ganhar a discussão com o diabo, mas não adianta nada.